13 ao 26. E esta mensagem faz parte de um conjunto de mensagens que Deus tem colocado no meu coração para esse início de ano. Domingo de manhã eu falei sobre 3 modelos que você pode em 2018 seguir para a sua vida cristã, não é? Gaio, Diótrefes e Demétrio. E Gaio e Demétrio, exemplares, vidas excelentes. Diótrefes, a vida que você não deve seguir em 2018. Aí no domingo à noite eu falei que para nós andarmos e termos uma vida excelente como Gaio e Demétrio, nós temos que andar com Deus como Noé. E eu falei e dei algumas razões aqui por que nós precisamos andar com Deus. Mas eu estou consciente, irmãos, de que nós não podemos andar com Deus nas nossas forças, à nossa própria custa. Nós não temos capacidade nós mesmos. Falta-nos realmente, em nossa própria carne, condições de andarmos de acordo com os propósitos e projetos de Deus. Graças damos, porém, a Deus que Ele nos deu o seu Espírito Santo. E porque temos o Espírito Santo, podemos então imitar Gaio, imitar Demétrio, não é? E andar com o Senhor. E é por isso que eu quero meditar com você um pouquinho nesse texto hoje à noite. Então nós vamos ler rapidamente versos de 13 a 26. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo e paz, longanimidade, benignidade e bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Deixe-me compartilhar com você rapidamente o cristão e as grandes coisas da vida para o ano de 2018. Meus irmãos, quando nós pensamos na grandeza de Deus, e nós cantamos aqui hoje à noite, hinos voltados para isso, e o nosso irmão Carlos pôde ver a grandeza de Deus numa flor, numa pequena flor, em cima de uma grande pedra, não é, no alto de uma montanha. Ele pôde contemplar ali a maravilha do Senhor. De fato, nosso Deus é grandioso. É tremendo. Seus feitos são gloriosos. Seu nome é sempre eterno, diz a palavra. Sua criação imensurável. Seus planos imedíveis. O próprio lugar onde ele habita é grandioso, glorioso. Um dos atributos de Deus é a sua eternidade de existência. Eternidade de existência. Sabe o que significa isso? Não ter começo de dias e nem fim de existência. Eternidade. É difícil caber na nossa cabeça, porque nós somos de hoje, limitados e pequenos, mas Deus é eterno, eternidade de existência. O outro atributo mencionado aqui hoje é a sua imensidão. Como ele abarca, não é? Toda a sua criação. Quando nós pensamos no universo, irmãos, em tudo que nele há, nas galáxias, estrelas, tudo que compõe esse mundo e o que nele há, o universo e o que nele há, nós pensamos como isso é grande. Quando você viaja pelo Brasil, você vê que o Brasil é grande. Mas quando você pensa em Deus,
Deus pega todo esse grande assim, ó, e coloca na palma da sua mão. Você já parou para imaginar? Quão grandioso ele é. Tudo que você imagina grande cabe na palma da mão de Deus. Quanto ele é glorioso, majestoso. A verdade é, ele é grandioso mesmo. Nós somos pequenos, ele é grande. Nós somos como a nuvem da manhã, que diz a Bíblia, cedo paz. E paz. A vida que Deus nos deu depois que cremos em Jesus é grandiosa, é gloriosa. Meus irmãos, ela não termina mais num túmulo. Ela transpõe a morte, ela adentra a eternidade. Agora, as realidades que vivemos no mundo, não é? Muitas delas são passageiras. As que Deus nos concede são grandiosas. No entanto, quando você contempla mesmo o mundo aqui, você percebe quão triste é a fome, a violência, a doença. E na vida de algumas pessoas essas coisas são grandes. Para uma pessoa que está lá no semáforo, uma hora dessa, com fome, sem casa para dormir, sem roupa para vestir, e você dá 50 centavos para ela, ela pega 50 centavos e é grande. Tem grande importância. Nossa vida está diante de nós para ser vivida e enfrentada. Deus é grandioso. As coisas desse mundo são efêmeras, passam, mas nas dificuldades a dor é grande. E só um Deus grande pode aliviar os nossos sofrimentos. Vamos pensar em algumas coisas grandes da vida que nos envolvem como cristãos hoje à noite. Pensando em viver 2018, servindo bem o Senhor, fazendo a sua vontade. Quando Paulo escreve esta carta aos Gálatas, ele não está escrevendo palavras ao vento. Gálatas não é uma bala perdida. Não é um tiro que ele deu, não é? E para ver onde poderia acertar. Não. São palavras que têm alvo. E o alvo é o coração dos que já eram salvos, dos crentes lá da Galácia. Por isso ele diz, portanto, vós irmãos. Ele está falando com os irmãos. Como Deus hoje à noite está falando comigo, está falando com você através do culto, dos hinos, da palavra, da comunhão que temos. Então hoje à noite o alvo é o nosso coração, é o meu e o seu. E o desafio é para mim e para você. Eu quero ser um Gaio. Eu quero ser um Demétrio. Eu quero andar com Deus. E se eu quero fazer isso, eu tenho que pensar nas coisas grandes que esse texto traz. Que coisas grandes são estas? Em primeiro lugar, a grande bênção. Está aí no versículo de número 13. A grande bênção qual é? Fomos chamados a uma vida de liberdade. Fomos libertos. Sabia disso? Você foi liberto. Você que está me assistindo foi liberto, se já creu em Jesus, da escravidão do pecado, da condenação do inferno, da vida simplesmente dominada pela carne. Por isso é uma grande bênção, não é? Fomos chamados à liberdade. Hoje, meu irmão e minha irmã, eu e você que já creu em Jesus, eu que já creio em Jesus, nós podemos, quando vem uma doença, orar ao Senhor. Não precisamos ser escravos do desespero. Hoje, quando o pecado bate à nossa porta, nós temos a capacidade dada pelo Espírito Santo de dizer não para ele e mandá-lo embora em retirada. Porque nós fomos libertos da escravidão do pecado, do mal, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Agora, ele diz assim, não use erradamente a liberdade. Veja, um ladrão é alguém que não soube usar a liberdade humana. E quantos cristãos que são livres em Jesus Cristo, que podem fazer todas as coisas, lembrando que nem todas as coisas convêm, mas usam erradamente a liberdade. E dão ocasião à sua carne. Paulo diz, não dê ocasião à sua carne. Não é? Use essa liberdade, diz o versículo de número 13 no finalzinho, para servir uns aos outros. Deus te libertou da escravidão, te deu o Espírito dele, te capacitou para você servir, para eu e você servirmos uns aos outros. Por isso ele diz também aí, amarás o teu próximo como a ti mesmo, no versículo de número 14. E quem ama não se morde, não briga, não fala mal, não despreza. Por isso Paulo diz, olha, a grande bênção, nós somos livres, mas para agir corretamente. Para fazer o que é direito, para trilhar o caminho como Noé trilhou, fazendo a vontade de Deus. E se nós queremos viver assim, eu creio que você quer, porque eu também quero. Então ele diz, e dá uma grande ordem. Qual é a grande ordem? Está aí no versículo 16. Andai em espírito.
Então veja, a grande bênção, fomos libertados da escravidão. A grande ordem, agora andem submissos, guiados, dirigidos, orientados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus que habita em vós. Meus irmãos, por que tem essa ordem aí, andar em espírito? Porque andar na carne não precisa de ordem nenhuma. Todos nós sabemos. Quem é que não sabe andar na carne? Todos nós sabemos. Uma criancinha sabe. O adolescente sabe, o jovem sabe, o idoso sabe. Todo mundo sabe. Andar na carne, todo mundo sabe. Mas andar em espírito, nós estamos aprendendo. Deixar-se guiar pelo Espírito é um aprendizado. Nós temos uma natureza humana que nos puxa para baixo. Nascidos de novo, do alto de Deus, nós temos que aprender a andar como cidadãos dos céus, não é? Mesmo estando na terra. Sabe quando você vai para um outro país, muda todas as coisas. Quando nós entramos ali na Guiana inglesa, a primeira coisa que mudou foi a direção, a maneira de andar na pista, não é? Lá é mão, aqui você anda na mão direita, não é? Lá é na mão esquerda. Aqui o volante é na mão esquerda do motorista, lá é na direita. Então quando entrou lá, eu já fiquei, minha cabeça já embolou. Não é? Eu vi que esse carro vindo, esse carro está na contramão. Não, está certo. É que aqui é diferente, você está num outro país, é uma outra cultura, é uma outra maneira de viver, o dinheiro é outro. A maneira de você tratar com as pessoas é outra. E se você não entra no esquema, se você não faz o que é o correto da cultura do país, você não acaba muito bem, não. Nós somos cidadãos dos céus, estando no mundo. Estamos aprendendo como cidadãos do céu a viver agora. Logo, meus irmãos, para andarmos como filhos de Deus, precisamos deixar que o seu Espírito nos ensine. Foi por isto que Jesus disse assim aos discípulos: eu vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade, que está convosco. Ele vai estar em vós. E quando eu enviar, ele vos guiará. Presta atenção. Ele vos guiará em toda a verdade. Ele é quem vai ensinar a gente. Nosso papel é nos submetermos a Ele. E a razão é para não cumprirmos a concupiscência, os desejos da nossa carne. De verdade, gente, você sabe, eu também. Dentro do crente há duas naturezas, a divina e a humana. E é uma guerra diária. É uma guerra todo momento, todo instante, cada minuto. Não é? Você abre o guarda-roupa. Você que é novo convertido especialmente, né? Quem já está há uns 30 anos, eu já espero que já tenha dado uma mudada, né? Mas quem é novo convertido, abre o guarda-roupa, aí começa a luta. Mas essa roupa aí é daquele tempo lá. Eu não posso usar mais isso aí. Aí começa a luta, mas é só essa vez, é uma festa de família. E o Espírito fala assim, é justamente por isso que você não pode usar, ué. É uma luta, gente, é uma luta mesmo. Entre carne, não é, e espírito. Você entra dentro do carro, liga o rádio, não é? E aí começa a luta. Se você é crente, tem que colocar um hino cristão. Mas se você vem de um mundo sertanejo, por exemplo, a tendência é um João Mineiro Marciano, um Milionário de José Rico. Né? É o que vem na cabeça. Quando a pessoa nova convertida é assim. Eu espero que depois de 30 anos a gente já tenha aprendido. Né? A gente já tenha aprendido a dar vazão às coisas do Espírito de Deus. Mas essa luta é contínua, é constante. Por isso ele diz, andai em Espírito, é uma ordem. Você que foi liberto, você foi liberto? Bom, então se você foi liberto da escravidão, agora tem um novo Senhor comandando a sua vida. Ele tem nome, é o Espírito Santo de Deus. Submeta-se a Ele. Ele vai guiar você em toda a verdade para não cumprir as concupiscências da sua carne. E eu também. Quando nós somos aí, quando é dada para nós aí essa grande ordem, andai, também é dado o grande desafio. Está lá no versículo em seguida, não é? Quando ele diz assim, versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Preste atenção, o grande desafio é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Gente, aqui a ideia não é de um cego que não vê nada. Ah, preciso ser guiado porque agora eu sou um cego, se o Espírito não me guiar, eu não sei para onde eu vou. Não, não é isso.
Teus olhos foram abertos. Agora você enxerga o bem e o mal. Lembra do que Moisés disse lá no passado? Eis que diante de vocês está o caminho da vida e da morte, do bem e do mal. Escolhe o caminho da vida. Escolhe o caminho da vida. Então, quando ele diz, vocês são guiados, o desafio é ser guiado pelo Espírito, porque os olhos de vocês estão abertos. Vocês sabem o que é certo, vocês sabem o que é errado. Deixe o Espírito conduzir pelo caminho certo. A ideia aqui é de alguém que enxerga os dois caminhos, do alto e de baixo, do céu e do inferno, a porta estreita e larga, os convites do mundo e os convites de Deus, os apelos da vida e os apelos da vida aqui e os apelos da vida eterna. Ou seja, a pessoa está o tempo todo ouvindo vozes. Eu estou chegando à conclusão que aquele negócio do desenho animado é verdade. Lembra do desenho animado que tinha um anjinho aqui, um diabinho aqui? Claro que não tem um anjinho aqui, um diabinho aqui na sua orelha. Óbvio, não precisa ficar batendo aqui, não vai sair nada aí, viu? Só pernilongo. Mas dentro da gente, existe a natureza caída, pecaminosa, que está lá falando o tempo todo. E aí sim, os dardos inflamados do maligno aguçando essa natureza. Mas também há agora o Espírito Santo de Deus, que está dentro de nós, governando a nossa vida, e dizendo, não ouça a sua carne, não ouça esse caminho, não siga por esse destino. Paulo diz claramente, não é? Que ela vai ter que escolher se ouvirá a voz do Espírito de Deus ou não. E ela deve voluntariamente decidir se deixará conduzir-se, guiar-se por Deus ou não. Por isso que Paulo diz assim, vocês não estão mais debaixo da lei. Não é uma lei que impõe, vai obedecer e acabou. Não. Ele está dizendo, olha, ande no Espírito, mas a carne está aí. Lembra que Jesus disse assim, o Espírito na verdade está pronto, mas, ele colocou um mais lá, né? Mas a carne é fraca. É fraca. Então não é uma imposição, é uma ordem e um desafio que a pessoa deverá aceitar ou rejeitar. E também, claro, colher os seus frutos. Nem tudo em nossa vida, meus irmãos, podemos escolher. Por exemplo, você não pode escolher a cor dos seus olhos. Tenho certeza que muita gente aqui, se pudesse escolher, queria ter olho verde. Ou azul. Entendeu? Não sei por quê. Mas alguém que tem olho azul, né? Puxa vida, chama atenção, né? Mas você não pode escolher, nem eu, a cor da nossa pele. O país onde nascemos. Os pais que temos. Não podemos escolher. Mas nesse caso, agora como crentes, tendo o Espírito habitando, tendo a carne aí em nós, realmente Deus deu a você essa liberdade. Você foi liberto para tomar essa decisão agora. Sujeitar-se ao Espírito ou deixar-se dominar pela sua carne, não é? Neste caso, podemos e teremos que escolher, ou obedeceremos a ordem do Senhor aqui, ou seremos engolidos pela nossa carne. E aí ele diz então o grande inimigo que nós temos. Está aí no versículo de número 19. As obras da carne são manifestas. Esse é o grande inimigo. Gente, você sabe que todo crente tem 3 inimigos. Se você não sabia, eu vou te dizer quais são. O mundo, a carne e o diabo. Né? Normalmente todo mundo tem pavor do diabo. Tem gente, que nem fala no diabo. Porque tem medo de falar a palavra, né? Outros acham que o problema é o mundo. Particularmente, minha maior dificuldade é a carne. O diabo ataca de fora. O mundo vem de fora. Mas a carne, gente, você dorme com ela. Você toma banho com ela. Você almoça com ela. Você passeia com ela. Você vai para tirar férias, ela está lá. Não é? Então, a nossa carne está dentro da gente. E ele diz assim, ó, as obras da carne, as obras naturais da carne são o quê? Adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Não é? Eu já li o texto, então não vou repetir cada palavra, mas tudo que é contrário ao correto, a Deus, a santidade de Deus, a glória de Deus, são as obras da carne. Então nós temos essa lista ali. E temos o fato de que esta lista não está completa. Ainda existem outras obras da carne. E nós temos chegado num momento da história, meus irmãos, em que essas coisas horríveis parecem que ficaram adultas. E agora elas estão se proliferando de uma forma terrível. Olhe para o mundo, olhe ao seu redor, olhe para as crianças, olhe para as famílias. Gente, a configuração da família hoje normalmente é
um pai com 4, 5 filhos, de 2, 3 mulheres. Ou uma mulher com 5, 6 filhos, de 2, 3 pais. Não é verdade? É verdade. Olha a configuração. É o mundo em que vivemos. É o mundo em que estamos inseridos, não é? Isto aí são obras da carne. Só que elas não são normais, elas são pecado. Elas destroem pessoas, lares, famílias. Elas deformam homens, escravizam. Elas geram doenças. Elas prendem as pessoas no calabouço do desespero, do vício, do medo e do fracasso. Elas levam as pessoas para o buraco mesmo, gente. Obras da carne, obras do mundo, obras do inferno, que querem acabar com o ser humano, querem destruir o reino de Deus na terra. Seu prazer é azedar a vida de quem possui o Espírito Santo. Seu lucro não multiplica a não ser o sofrimento e a maldição. Por isso Paulo alerta aqueles irmãos, não é? Ele diz assim, olha, eu já disse isso, mas eu estou repetindo, não é? Então, não deixem-se dominar pelas obras da carne, não é? Porque é possível para o crente viver diferente. Você foi, lembra de qual é a primeira grande bênção do texto? Você foi liberto. Preste atenção e viva assim. Você foi liberto do domínio da sua carne. Hoje você pode dizer não para ela, porque o Espírito está em você. E quando você vive guiado pelo Espírito, rejeitando as obras da carne, então vem a grande vida frutífera. E é aí que entra Gaio, é aí que entra Demétrio, é aí que entra Noé e o andar com Deus, a vida frutífera. Meus irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas eu não quero passar 2018 sem produzir frutos. Eu não quero. Eu não quero terminar o ano de 2018 sem produzir frutos que saltem para a vida eterna. Seja em uma vida por andar com Deus, seja no ganhar almas, seja no fazer a obra do Senhor, seja no servir pessoas, seja no abençoar o reino de Deus com a minha vida, fazendo diferença. Eu quero dar frutos esse ano. E eu quero que você também dê. Frutifique para a glória de Deus. Dê fruto para a glória de Deus. E ele diz assim, mas o fruto do Espírito é... E aí ele alista 9 partes do fruto. É um fruto, mas distribuído em 9 partes, não é? Esse fruto, em primeiro lugar, tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Ele fala amor, gozo e paz. Escute bem o que eu vou te dizer. Nós temos que lutar, irmãos. Nós temos que lutar dentro da nossa casa para viver o amor de Deus, a alegria de Deus e a paz de Deus. Eu estava conversando recentemente com um professor aqui da igreja, e ele manifestou uma preocupação. E aí me deixou preocupado. Não são muitos os lares que estão fazendo culto doméstico. Porque as crianças contam. O professor perguntou para as crianças, quantos fazem culto doméstico em casa aqui? De 10, 12 crianças, 2 levantaram as mãos. E uma delas, inclusive, disse, eu vejo meu papai ler a Bíblia, mas ele não lê comigo. Se você quer frutificar na sua vida, comece dentro de casa fazendo culto doméstico. Reunindo a família, orando, clamando ao Senhor, dobrando os joelhos, invocando o nome do Altíssimo, rogando as bênçãos de Deus para dentro da sua casa, para que o gozo, o amor e a paz de Deus que estão na sua vida possam se manifestar dentro do seu lar. Segundo, é o relacionamento com o próximo. Então, quando a gente está bem com Deus, desfruta essas bênçãos de Deus, a gente transmite isso para outras pessoas. Em quê? Em longanimidade, em benignidade e bondade. Ou seja, a gente aprende a ser mais tolerante com as pessoas. O Espírito Santo vai nos ajudar a cada dia a sermos menos exigentes com os outros e mais exigentes com a gente mesmo. Deixamos de exigir que os outros sejam perfeitos e começamos a nos observar para que nossa vida seja melhor, seja uma bênção. Aprendemos a valorizar o dar mais do que o receber. Aprendemos a ajudar mais do que a pedir ajuda. Isto é uma vida frutífera, irmãos. Lembra que Jesus disse assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas, ao contrário, para servir e dar a vida em favor de muitos. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já pensou esse ano
nesse início de ano, em como você vai ofertar a sua vida para servir pessoas. Você sabe que há muita gente sofrendo nesse mundo, né? Você sabe que há muita gente precisando das suas orações. Você sabe que há muita gente sem comida em Campinas. Você sabe que há muita gente sem Jesus, muita gente mesmo. Meus irmãos, nós temos que ofertar a nossa vida para ajudar pessoas. Isso é fruto do Espírito. É quando nós entregamos nossa vida em prol de outras pessoas, para a glória do Senhor, para o reino de Deus. Em terceiro lugar, não é? No nível interpessoal conosco mesmo, o fruto do Espírito. Quando ele fala lá, justamente, não é? Na última parte, então, a fé, mansidão e temperança. Perceba, não há como ser um gaio da vida sem fé. Não há como ser um exemplo para os outros sem mansidão, sem temperança. Não há como andar com Deus como Noé andou, sem domínio próprio, gente. Não há, não tem jeito, é impossível. Mas se nós formos guiados pelo Espírito de Cristo, então nós vamos frutificar e abençoar muitas vidas ao nosso redor. E aí vem então finalmente a grande transformação. Qual é a grande transformação? Lá no versículo de número 25. Olha lá o que está escrito. Se vivemos no Espírito, andaremos também no Espírito. Então a pessoa sai do nível de viver segundo a carne e passa a viver segundo o Espírito, fazendo a vontade de Deus, glorificando o nome do Senhor. Estes são os que crucificaram a carne. Estes são os que se sujeitaram ao Espírito de Deus. Você quer mesmo andar com Deus esse ano? Você quer mesmo fazer a diferença esse ano, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua escola? Eu disse domingo e eu vou repetir. Tem me incomodado, irmãos, ver tanto adolescente subindo as ruas aqui, sem Cristo, sem rumo, sem direção. Tem me incomodado tantos professores que professam-se ante Deus nas escolas. Tem me incomodado. E eu tenho orado, eu quero fazer a diferença, eu quero fazer alguma coisa. Eu não vou ficar esse ano sem fazer nada. Não vou. Eu quero fazer algo para mudar isso. Eu posso fazer com a ajuda de Deus. Você pode fazer com a ajuda de Deus lá no seu bairro. O mínimo que nós podemos é ir na porta da escola com um pacote de folhetos, na saída, ó, encher de folheto a vida daquelas pessoas ali, para que os meninos e meninas aprenderem que existe um Deus que faz a diferença. Mas se nós queremos, vamos ter que deixar-nos guiar pelo Espírito Santo de Deus. E esse é o desafio final que eu faço para você. Se é salvo, então deixe o Espírito guiar a sua vida. Morra para você mesmo. Morra para as suas vontades. Comece fazendo o culto doméstico na sua casa. Ei, esse menininho, essa menininha que está do seu lado, que tem 1 ano, 2 anos, é só por um tempinho, viu? Daqui a pouco está com 17. Se você não plantar no coração dele agora, você não vai colher aos 17. Você não vai colher. Você tem que plantar agora. Arrume tempo, se vira, dá um jeito. Mas senta com esse menino, com essa menina, faz o culto doméstico e pregue a palavra. Ande no Espírito. Deixe-se guiar pelo Espírito. E o Espírito vai moldá-los conforme a vontade dele no decorrer dos anos. Não é? Deixe-se guiar pelo Espírito Santo de Deus. E se você não tem Jesus no seu coração ainda, Deus está dizendo aqui que há um chamado à liberdade através de Cristo Jesus. Se nele você crer, liberto você será. Então creia, enquanto ainda você tem fôlego de vida diante desse grandioso e glorioso Deus. Grandes coisas de Deus para grandes homens e mulheres de Deus que são guiados pelo Espírito. Que você seja esse homem e essa mulher em 2018. Oremos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Todos nós que viemos neste culto hoje à noite, viemos para orar, viemos para adorar cantando e viemos para adorar ouvindo a tua palavra. Mais do que isto, nós viemos para ouvir a tua voz, a tua direção, a tua orientação e o que é que o Senhor quer mudar e transformar em nossas vidas, Pai. Senhor, eu estou piamente certo de que se nós deixarmos nos guiar pelo teu Espírito, as obras da carne, elas não se sobressairão na nossa vida. Nós vamos brilhar para o Senhor, frutificar dentro da nossa casa,
E com certeza vai começar a pipocar, usando uma linguagem aí bem popular, novos convertidos no teu meio. Porque, Senhor Deus, por verem a nossa fé e ouvirem da nossa boca o santo evangelho dentro da nossa casa, guiados pelo Espírito de Deus, o Senhor vai operar salvação, regeneração, nova vida, salvação eterna na vida daqueles que tanto amamos, mas que ainda estão perdidos e mortos em delitos e pecados. Portanto, guie esta igreja, guie cada pessoa que está ouvindo esta mensagem, para andar em espírito e frutificar para a glória do Senhor em 2018. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor nos abençoe e que, guiados por Ele, possamos ir em paz para os nossos lares. Que Ele te abençoe. Com oração silenciosa terminamos.